Bom, boa tarde. Eu sou a Stephanie Mendes. O nosso grupo é composto pelo Rafael Caporal e Guilherme Rodrigues e nós vamos falar um pouco sobre o que é Bootstrap. Acredito que a primeira pergunta que nós fazemos é onde surgiu, né? O Bootstrap, ele surgiu em São Francisco. Ele foi uma solução interna para corrigir os problemas de inconsistências dentro da equipe de engenharia do Twitter. Então, imagina que às vezes em pequenas empresas a gente tem programadores que têm tua maneira de programar, o teu padrão, tua estrutura diferentes, né? E isso pode ser até que funcione para pequenas empresas, mas imagina uma empresa grande como o Twitter tendo cada programador, cada engenheiro tendo liberdade para estruturar teu código, programar da maneira que quisesse. Consequentemente, isso vai gerar inconsistências, é inevitável, e com o passar do tempo isso acaba gerando problema de codificação séria, porque algo que um programador implementou daquele jeito, o outro vai interpretar de outra maneira e vai acabar virando uma bola de neve. Isso dificulta também manutenção, né? Manutenção acabou se tornando algo bem complexo pro Twitter. Então, foi aí que Mark Otto, né, esse rapaz aqui, e Jacob Thornton, não sei a pronúncia correta, eles tiveram a ideia de incentivar o uso de uma estrutura única dentro do Twitter. Então eles iniciaram o projeto Bootstrap. Deu certo, eles conseguiram que todo mundo trabalhasse com uma única estrutura, com uma padronização que possibilitou, né, maior rapidez e eficiência, ajudando assim, né, cair o tempo de manutenção e gerando menos inconsistência. Só que eles acabaram percebendo, o Mark Otto e o Jacob, que eles criaram algo muito maior do que uma solução interna para um problema dentro da empresa. Eles criaram uma outra plataforma. Então, em agosto de 2011, eles disponibilizaram o Bootstrap como um software livre, então qualquer pessoa pode manusear, pode mexer no GitHub, né? Eu não sei se todo mundo está familiarizado com o GitHub. GitHub, ele funciona como um mecanismo online para você compartilhar o projeto e trabalhar em equipe, onde todo o projeto fica no mesmo diretório e todas as alterações que você faz fica salvo. Então, se você atualizou, fez uma nova versão e deu erro, você tem a possibilidade de retroceder para a versão antiga onde estava funcionando tudo corretamente. Certo. Então, a próxima pergunta que nós fazemos é o que é Bootstrap, né? Então, se você entrar no site do Bootstrap para você baixar, eles têm esse lema aqui, ó: projetado para qualquer um, em qualquer lugar. Bootstrap torna o desenvolvimento front-end web mais rápido e fácil. Ele é feito para pessoas de todos os níveis e dispositivos de qualquer forma ou tamanho. Então, Bootstrap tem como intuito ser algo fácil e com uma comunicação, um nível de abstração maior, sabe? Eu consigo trabalhar com o meu computador sem ter que me preocupar como isso vai se comunicar com os dispositivos de celular, televisão, de videogames portáteis. Eu tenho esse respaldo, essa segurança. Só que antes de explicar o que é Bootstrap, tem alguns termos que eu não sei se todo mundo conhece e vou falar um pouco sobre eles. Acredito que o primeiro deles seja framework. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com o framework. Bootstrap, ele é um framework, mas o que é um framework, né? Framework tem diversos significados, diversas definições na internet. Eu acho que essa aqui consegue traduzir bem o que é um framework. Então, ó, framework é uma abstração que une códigos comuns entre vários projetos e software, provendo uma funcionalidade genérica. Então, por exemplo, nós temos no nosso Bootstrap CSS, HTML e JavaScript.
Se a gente tivesse que implementar cada um deles separadamente, daria conflitos, daria problemas de comunicação, e se a gente unisse o melhor deles, né, tivesse a intersecção deles aqui, isso é o framework, você conseguir trabalhar com essas linguagens ou outras linguagens quaisquer, sem ter que se preocupar em baixo nível, como que eles vão se comunicar, como vai ser toda essa compatibilidade. Então o framework nada mais é que um conjunto de bibliotecas unidas, né, para conseguir executar uma operação maior. A outra dúvida que talvez as pessoas tenham também é o que é front-end, né? Então, front-end é toda a parte de apresentação visual de um site, a forma como o conteúdo se apresenta na tela, a estrutura hierárquica das informações e a aplicação do design para a exibição das informações. Então, quando você acessa uma página da internet, todo o layout que você consegue visualizar, né, a parte dos dados, que animações eu vou utilizar para chamar a atenção do usuário, tudo isso é responsabilidade do front-end. Não só isso também, imagina que você tivesse que acessar uma página que demorasse 1 minuto para carregar. Quem quer ter paciência para esperar, né? Então, o front-end também tem responsabilidade do tempo de resposta. E outra característica também é quando você vai buscar algo no Google, né? E o ranqueamento dele, a posição que ele se encontra. Então, front-end é mais ou menos isso. E o Bootstrap, ele é voltado para o front-end. Então, agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre esses termos, vamos falar um pouco mais sobre o que é Bootstrap, né? Então, Bootstrap, ele em inglês significa inicialização, quer dizer algo que possui um ponto de partida. Eu acredito que o principal motivo, o ideal do Bootstrap é ser simples e que você possa dar, por exemplo, para um desenvolvedor ter mais facilidade de utilizar, ser mais rápido. Então, ele tem como intuito que para você desenvolver tanto para uma página estática simples ou para um grande sistema, um grande portal, o menor tempo possível. Ele quer dar uma facilidade, uma comodidade. Então, como é que funciona o Bootstrap? O Bootstrap ele tem vários elementos empacotados em uma única ferramenta. De acordo com o site que o desenvolvedor quer, ele habilita, ele pega esses pacotes, né? Então, ele funciona como se fosse um quebra-cabeça. Então, o que eu quero que o meu site tenha, eu vou encaixando e eu tenho a segurança que tudo vai se encaixar perfeitamente, que não haverão conflitos, que não haverão problemas, que vai dar tudo certo. Eu tenho esse respaldo, eu sei que isso vai dar certo. Esse é o intuito do Bootstrap. Então, por exemplo, no Bootstrap eu tenho tabelas, formulários, botões, já tenho tudo pronto. Então, eu consigo fazer um site profissional do zero, sem ter que me preocupar. Ele se tornou um dos frameworks mais utilizados, tanto para portais, para sistemas em geral. E eu acho que a principal característica do Bootstrap é por ele ser um software livre, por ele estar sendo constantemente limitado no GitHub, ele vai estar sempre sendo aprimorado. Então, novas tecnologias que surgiram, ou coisas assim, vão estar sempre, ou plugins também, né? Vão estar sempre sendo implementados em paralelo, vão ter pessoas pensando nisso. Se você acessar o GitHub do Bootstrap, você vai ver que ele tem mais de 97 mil estrelas, que é correspondente aos likes do Facebook, e quase 700 colaboradores. Então eu tenho 700 programadores pensando e contribuindo para que o Bootstrap esteja sempre de acordo com as tecnologias. Enfim, é uma ferramenta fantástica. Agora o Guilherme vai falar um pouco mais sobre os termos, os termos específicos do Bootstrap, como funciona em mais detalhes. O Bootstrap é um framework usado para desenvolvimento web, desenvolvimento rápido web, né, porque ele já vem pré-definidos,
que visa facilitar o desenvolvimento de um site web ou smartphone, com a característica principal dele de ser responsivo. Você não precisa fazer um site para web e um site para smartphone. Se adequa ao dispositivo que está sendo usado pelo usuário, utilizado pelo usuário, desculpa. Então, eu vou falar, como eu tinha dito, dos aspectos mais técnicos, das características, dos componentes funcionais, a boa documentação do site. Então, vou começar falando da versão atual do Bootstrap, que está disponível para download no site, é gratuito, não precisa pagar. Então, está na versão 3.3.6. Como já foi dito também anteriormente, o Bootstrap é o mais popular framework para HTML, CSS e JavaScript. Bem praticamente mastigado pelo desenvolvedor. É só ele montar do jeito que ele deseja o seu site. E como eu tinha dito, a principal característica dele é ser um framework responsivo. Então, como tem no exemplo aí, que foi um dos primeiros rascunhos do desenvolvedor, do primeiro desenvolvedor do Bootstrap, tem um site sendo ajustável para desktop, para um iPad vertical e um iPhone vertical também. Então, o site ele se adequa, ele se ajusta ao dispositivo do usuário, sem perder a boa visão do usuário. Então, ele não vai perder os principais componentes do site. Como está aí no exemplo, você pode ver, a figura fala por si. Então, o significado de responsivo, melhor que se adequa, é o fato de ser ajustável. O que é responsivo é ajustável. Aqui eu deixei um exemplo também, que eu acabei pegando na internet mesmo, um print do site, do Cartola, que é desenvolvido pelo Bootstrap, utiliza o framework do Bootstrap para desenvolvimento do front-end. Então eu peguei esse exemplo. No Cartola que a gente tem o abrir no desktop, no Google Chrome mesmo, comum, e o outro eu abri no smartphone, de 5 polegadas, uma tela de 5 polegadas. Então, na mesma página, na mesma situação, o próprio site ele se adequou. Não foi necessário o desenvolvimento de 2 sites, por exemplo. Com o mesmo site ele se adequou ao dispositivo. É interessante, é um paradigma interessante o fato de um site ser responsivo. Então, diminui o trabalho do desenvolvedor. A principal característica então, do Bootstrap está apresentado. Eu vou falar da boa documentação que tem no próprio site. Você consegue encontrar ferramentas, exemplos, templates, ajustes. Você consegue encontrar tudo isso no site. Tem comunidades, tem blogs, você consegue encontrar fora do site, claro, mas no site é completo. Você precisa de dúvida, você tem dúvida, você consegue tirar lá mesmo. Você consegue encontrar tudo que você precisa do desenvolvimento do seu site no próprio site do Bootstrap. Então, a documentação é bem legal. Quando você baixa o Bootstrap, ele nada mais é que essa estrutura de arquivo. É só isso. Você tem três pastas no caso, a JS, a fontes e a CSS, e são esses arquivos. É só você colocar na sua pasta de desenvolvimento e você já tem o Bootstrap. Não tem uma IDE para você poder trabalhar, é só isso mesmo. Você vai utilizando as classes, que o Rafael vai mostrar um pouco mais da frente, vai fazer alguns exemplos, mas não passa disso. É muito simples. É só você realizar um download mesmo no site. A estrutura de arquivo é essa, coloca no seu arquivo de desenvolvimento e está pronto. Não tem muito trabalho. Uma característica legal também do Bootstrap é de ser open source. Então a gente tem uma página no GitHub, que você tem acesso a trabalhos de outras pessoas ou contribuições de outras pessoas, e se você quiser também você consegue, como tem aqui, você consegue fazer o download do código-fonte do Bootstrap e contribuir, melhorar e distribuir seus desenvolvimentos. Então você pode ajudar a melhorar o Bootstrap. Você baixa o código-fonte, ele mostra algumas configurações que você tem que fazer e indica também o compilador LESS. Então, com o compilador LESS você consegue fazer os testes necessários e ele indica também quais são as configurações necessárias para você poder fazer
as alterações. Dando continuidade aqui, como a gente tinha falado, compatibilidade com todos os navegadores, a maioria dos navegadores mais populares, então Explorer, Mozilla, Opera, os navegadores que são web, desktop, na verdade, e os que são smartphone também. Vou apresentar um pouquinho agora dos componentes funcionais que nós temos, tanto para HTML, CSS e JavaScript, que são os três que a gente tem, as bibliotecas para desenvolvimento. Então, para HTML a gente tem tables, forms, buttons, que são conhecidos de quem já tem um conhecimento prévio de desenvolvimento web. Então, ele tem essa compatibilidade. Tem os componentes funcionais do próprio Bootstrap, são bem interessantes. No site mesmo você consegue encontrar esses componentes. Você encontra um exemplo, como tem aqui, tem um exemplo e tem também o código. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre um exemplo de criação com Bootstrap. As características do framework já foram abordadas pelos outros integrantes do grupo. Eu vou falar aqui um pouco sobre como criar uma página simples, mostrando as características responsivas do framework, e depois como utilizar uma outra ferramenta que facilite muito na produtividade na criação de uma página Bootstrap. A gente vai usar o Bootstrap da Globo, que é o pessoal que trabalha no Globo.com, disponibilizou isso aí porque eles traduziram toda a documentação, então fica fácil também de entender o que está acontecendo. E a ferramenta que a gente vai utilizar depois para a construção da página de uma característica mais para produção é o Layout It, que é basicamente, você não precisa programar nada, é basicamente drag and drop para você criar o esqueleto da página e depois, óbvio, com seus conhecimentos em cima do framework, você vai editar e fazer as modificações necessárias e específicas para a sua página. Bom, primeiramente a gente precisa fazer o download do Bootstrap aqui no site da Globo, no Git deles, né? Já tem aqui no jeito. Então, o conteúdo da pasta, essa aqui é a Bootstrap. Ela só tem uma pasta CSS com as bibliotecas padrões do Bootstrap, de imagem e JavaScript. Bom, o que a gente precisa fazer é criar um arquivo para sua página, um arquivo HTML. Bom, aqui eu vou fazer uma estrutura bem simplesinha só para testar o funcionamento. Teste. Salva isso. A gente tem a fonte padrão aí de uma página, né? Que ela não está importando o CSS por enquanto. Então agora a gente vai começar a trabalhar nessa página de exemplo e explicar também como é que funciona um pouco a questão do Bootstrap de grid, que é o grid da página, o layout, né? Você tem 12 colunas e você tem que distribuir as coisas que você quer colocar, inserir dentro da página entre essas 12 colunas. Aqui a gente vai importar o CSS responsivo do Bootstrap, né? Agora, se a gente for testar, a gente já vê que importou os arquivos CSS do Bootstrap e a gente já vê que a fonte da página já está formatada conforme as configurações do arquivo CSS do Bootstrap. Então agora vou começar a montar uma estrutura para demonstração da estrutura responsiva do Bootstrap. Aqui o span é o tamanho que você vai querer utilizar, lembrando que a gente tem que sempre totalizar 12.
aqui é 8 e aqui tem que ser 4. Preencher a tela inteira. Aqui vamos colocar spam 8. Aqui spam 4. Bom, aqui a gente já consegue observar. Não dá pra ver muito bem ainda porque está sem o CSS, eu não coloquei nada, né? Mas a gente consegue observar as duas colunas do espaçamento das mesmas. Aqui a gente tem 8 colunas, aqui a gente tem 4, totalizando as duas do grid. Agora eu vou falar qual vai ser a cor 1. Uma cor bem diferente aqui para distinguir as duas bem. Bom, agora que a gente criou aquele arquivo CSS, não vai adiantar nada se a gente não importar ele, né? Então a gente tem que vir aqui, importar ele, style.css. Fazer uma pequena correção aqui que eu não tinha visto. Bom, agora a gente pode observar melhor o tamanho das colunas em relação umas às outras. E aqui a gente pode observar agora a característica responsiva, que eu posso movimentar como for, pode ser qualquer tamanho de tela que ela vai se ajustar. Lembrando que ela não... Agora, o Bootstrap, ele não leva em consideração, quando você coloca o design fluido, ele não leva em consideração pixel, tamanho de pixel, ele leva em consideração porcentagem. Então ele faz o autoajuste e a gente já pode perceber como ela fica responsiva a qualquer tamanho de tela. Bom, esse aqui é um exemplo bem básico para a gente ver como funciona o Bootstrap. Um código pequenininho. Agora eu vou falar um pouco sobre a ferramenta mais para produtividade, que é a ferramenta Layout IT. Bom, você tem aqui um container em branco que você pode ir arrastando as linhas e colunas que você desejar, ou como qualquer outro componente, seja ele CSS ou JavaScript. Aqui eu vou criar uma página de exemplo só para mostrar como funciona. Aqui você pode entrar com a divisão que você quiser do grid, que eu vou pegar uma linha de 12, e aqui a gente já tem uma coluna só. Aqui eu vou jogar um componente CSS, um form para ser preenchido. Ele já joga aqui direto. Aqui em componentes, JavaScript. JavaScript eu vou jogar, por exemplo, uma navbar. Um carrossel também, que é um componente que eles já comentaram. JavaScript. Que você pode, qualquer estrutura HTML, e você pode jogar aqui. Por exemplo, uma page header, um texto. E é bem simples. Você, basicamente, para você fazer isso, você não precisa ter conhecimento nenhum sobre o framework. É claro que depois você precisa customizar conforme a sua necessidade. Aí depois que você vai, basicamente drag and drop, você pode vir aqui no preview, ver como sua página ficou. Aqui você tem os componentes JavaScript, que é o, por exemplo, o carrossel. Aqui não tem nenhuma imagem porque eu não subi nenhuma imagem ainda. Você tem
uma navbar para poder fazer busca, um menu com links, você tem uma caixa de texto para ver detalhe, um formulário, tudo isso apenas no drag and drop. Você pode editar isso da forma que você quiser e depois você pode fazer o download disso. Aqui eu vou conectar com o meu Facebook. Lógico, você fazer um login. Depois que você conecta, ele te dá a opção de você, se você já tiver não quero baixar aquelas estruturas Bootstrap de novo, você baixa só o HTML, mas você também tem a opção de baixar o zip. Aqui ele já baixa o zip com todas as pastas. Você pode jogar aqui. Esse aqui é o HTML da página que você montou no Layout It. Aqui. Deixa eu ver que ele vem completo. Agora você pode customizar isso conforme você quiser, mas o esqueleto principal da página já está montado. Você não precisa digitando coisa por coisa e perder um tempo. Isso aqui aumenta sua produtividade. Agora se a gente pegar e abrir isso, a gente vai ter a nossa página prontinha. Claro, o esqueleto, né? A gente precisa fazer agora as modificações necessárias conforme a sua necessidade. Por exemplo, a gente pode modificar aqui. A gente já pode ver que você consegue modificar totalmente. Bom, como eu disse, isso é ótimo para você aumentar a sua produtividade, assim como você já pode fazer download de templates prontos e modificando o HTML conforme a necessidade. O Bootstrap ele dá essa liberdade, ele é muito fácil de mexer e com isso a criação de uma página fica muito mais simples e rápida de ser criada. Agora a gente vai falar um pouco também de quem usa Bootstrap. Acredito que um dos exemplos mais famosos assim são os sites da Globo, em sua maioria usam Bootstrap. Tanto que os desenvolvedores resolveram criar aquele Git para facilitar e expandir a utilização do Bootstrap. Bom, é isso aí. Esse é o framework Bootstrap para criação de páginas web.